Cê é louco, achei outro de mim todo destruído no meio do chão. Pera aí, e se eu fazer isso aqui, mas isso aqui... Meu Deus do céu, que obra-prima que eu criei. Tu fala, meu amigo? Eu falo sim. E hoje o filme vai ser Frankenstein da Netflix. Ué, você tá E sem fazendo mais meu enrolação, trabalho. bora pro filme. Bom, o filme já começa nos mostrando o nosso protagonista, entre aspas, que é o Victor. Enfim, o Victor, ele é o dono do Frankenstein e ele tá fugindo dele. Só que então ele tá no meio da neve ali e um grupo de marujos, de pessoas que estavam ali de barco, o capitão, né, dessa tripulação avista ele e pega ele, né, já que ele tava todo destruído. Só que então o que acaba acontecendo é que o Frankenstein aparece e ele fala, me dê ele, me devolve ele. Só que eles não dão, e não sei porquê, já que é uma pessoa estranha que eles nem conhecem, e um monte de soldado, não sei, soldado morre. E o Frankenstein então tenta pegar ele, só que eles conseguem atrasar ele, deixando ele cair dentro do gelo ali. E então o Frankenstein volta, só que quando ele volta, ele já tá um pouco longe dele, mas no final ele vai de novo. E agora a gente viu nosso querido Victor contando a história pro capitão da tripulação de como ele encontrou o Frankenstein e que ele é imorrível. Na verdade, não como ele encontrou, como ele fez. Tudo começa na sua infância. E o Victor tinha um pai que era um médico. E bom, esse pai dele era muito rigoroso com ele. E também com a sua mãe, que veio a falecer. E bom, o Victor tem também o seu anjo da guarda. E quando a sua mãe morre, ele tem visões com esse anjo da guarda, falando pra ele ter o dom de meio que fazer um bicho que volte dos mortos. Eu tenho teoria que esse anjo é a mãe dele, mas enfim, não sei, já nem gosto desse anjo aí. Já que ele é tipo um anjo caído, um anjo da morte, enfim. Meu Deus, não gosto disso aí não. Enfim, voltando aqui pro filme, o que acaba acontecendo é que ele vai estudando a medicina, depois dessa visão, ele até tem um irmão e o seu pai morre. Então agora a gente vê ele no futuro, onde ele tá ali no meio de um tribunal apresentando o seu Frankenstein na beta, vamos dizer assim. Que é um corpo ali que só tem a metade e alguns órgãos pra fora e um braço. E ele consegue animar esse corpo e mostrar ali para os nossos grandiosos juízes ali falando dessa nova tecnologia de ciência, enfim. Ele até faz piada religiosa, tipo, porque não precisava, mas enfim. Voltando aqui pro filme, eles não aprovam e ele fica muito bravo. Só que um dos caras que tava ali viu e gostou muito dessa nova invenção dele, de trazer um morto de volta à vida, tipo um Frankenstein. Então ele vai conversar com ele e fala até que a sua sobrinha vai se casar com seu irmão e que o irmão dele vai vir ali pra cidade pra apresentar a sua namorada, a sua noiva. Enfim, eles se conhecem, eles até rolam um crime entre eles. E o que acaba acontecendo é que esse cara vai financiar todo o projeto do Victor pra fazer esse Frankenstein. Então eles vão até num castelo ali que remete muitas histórias clássicas do Frankenstein. Eles vão ali num castelo e fazem as engenhocas e tal. E a gente também vê que o nosso queridíssimo Victor tá dando em cima da esposa de seu irmão. O irmão dele ainda tá ajudando ele. Só que ela dá um pé na bunda dele. Porque ela ficou um pouquinho, mas depois ela deu um pé na bunda dele. Ele fica até bravo com isso. E agora ele vai fazer o Frankenstein. Pegar estes de corpos de batalhas, de guerra. Só que quando ele vai fazer, ele descobre que o cara que tá financiando tudo tá com câncer e vai morrer. Então ele fala, pô, bota meu cérebro no Frankenstein. Só que ele fala não, e no final ele até acaba falando, ó, se você não fizer isso, eu vou quebrar isso aqui. Só que no final o bagulho quebra e ele ainda morre. Então o Victor faz o Frankenstein. E o Frankenstein aqui, mano, essa cena aqui até que é muito boa. O Frankenstein em si é muito legal, só que demora 1 hora e pouco pra ele aparecer. Enfim, ele tá tipo neném, tá conhecendo a água, tá conhecendo isso, tá conhecendo aquilo. Ele vai tocando ali nas coisas. Até que, né, a nossa queridíssima noiva tá perguntando do seu tio, só que ela não sabe nem que ele morreu. E agora eles conhecem o Frankenstein. E a noiva ali, né, do irmão do Victor, tá apaixonada no Frankenstein. Ela tá falando que quer criar ele, enfim. E não é pro Victor matar ele. Só que o Victor vê que ele é muito burro, porque ele sabe falar Victor,
Só que ela fala, pô, é a palavra mais importante da vida dele, pô, dá uma voz de confiança. Só que ele não dá, até porque ele viu que ele tem a força do caramba e acaba dando, tipo, queimando a sua casa. E nisso agora a gente vê o Frankenstein indo no navio e ele vai contar agora a história no ponto de visão dele. E no ponto de visão dele é o seguinte: quando ele saiu dali, né, da casa do Victor, ele foi ali na floresta e uns caçadores atiraram nele. Ele seguiu esses caçadores e viu uma casa. Ele ficou praticamente 1 ano vigiando essa casa, vigiando as pessoas que estão nela. Não, acho que não foi 1 ano não, mas enfim. Ele até criou um laço, um vínculo com essa família. Enquanto os caçadores foram caçar, ele acabou ficando ali na casa e tinha um velhinho cego, muita gente boa. E eles acabam conversando, viram os amigos, ele até apresenta a Bíblia pro nosso querido Frankenstein. E então, eles estão super amigos, até que o Frankenstein acaba se lembrando do Victor e o velhinho fala, vai atrás desse Victor. Então ele vai lá na casa lá, que estava queimada, acha ali os livros que estão inteiros. E pô, é meio estranho, já que os livros estão muito inteiros. E ele agora acha, né, que ele não era nada, que o Victor tá ali um merda. Então quando ele vai falar isso pro velhinho, ele vê que o velhinho foi morto por uns lobos. Ele fica muito bravo, ele mata os lobos numa cena brutal. Aí ele vê que o velhinho tá vivo, só que o velhinho acaba infelizmente morrendo. Então os caçadores que moravam ali chegam, atiram nele, ele até mata um e foge. E ele é praticamente dado como morto, só que ele volta à vida. E ele fica bravo porque tudo isso é culpa do Victor. Então ele vai atrás do Victor, que agora virou outra pessoa, e vai ter o casamento de seu irmão. E ali tá a noiva que dá um tapa na cara dele, já que ele tenta dar a ideia nela. E no casamento, o Frankenstein aparece e fala, Victor, por favor, cria uma companheira pra mim. E o Victor fala, eu não vou criar um monstro como você. Mas que isso, é um monstro, é um melé. E o que acabou acontecendo é que o Frankenstein vai pra cima dele. Então ele pega uma arma e vai tirar o Frankenstein, só que a noiva vem ali e fica na frente do Frankenstein e leva o tiro. E aí ela fala que gosta do Frankenstein e tal. E quando seu esposo chega ali pra atacar o Frankenstein, ele ataca. O Frankenstein ataca ele, mata ele. E o irmão do Victor morre falando, Victor, você que é o monstro, você que criou isso, tudo sua culpa. O Victor chora e agora ele vai atrás do Frankenstein pra matar ele. Só que o que ele não sabe é que a sua queridíssima, essa é, né, a sua, como que fala? Quando é namorado do seu irmão? Ah, não sei. A sua sogra? Não sei, mano. Sei lá. Enfim, ele vai ali atrás e vê que ela tava se declarando pro Frankenstein. E o Frankenstein acaba perdendo ela e botando toda a culpa no Victor. Agora a gente vai pro início do filme, onde o Victor tava no meio chão. Já que o Frankenstein arregaçou todo ele tava caçando ele. E agora a gente vê, né, agora hoje em dia no barco, a gente vê que eles se perdoaram e que o Victor morreu. E o Frankenstein ajudou o barco ali a sair dali, que ficou vagando pela terra. E o filme acaba. E bom, agora a minha crítica para Frankenstein de 2025. Pra mim esse filme tem uma direção até que ok, boa, né? Os personagens aqui são bem qualquer coisa. A maquiagem desse filme aqui, né, do Frankenstein é muito boa. O final até que ok. Aqui tem agora as piadas religiosas que, pô, não precisava ficar fazendo isso. O terror aqui nesse filme praticamente não tem. Em nenhum momento da merda. Tem uma cena ali que dá indício que vai ter uma cena de terror, mas não tem. O Frankenstein que é bom. A história tem seus momentos bons e chatos. E por causa disso, nesses momentos chatos, são por causa que o filme é muito arrastado. Ele tem 2 horas e 32 e não precisava. E acho que, rapaziada, no final nota 7 e até que vale a Netflix, né, o aluguel digital. E bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like se você esqueceu e fui!